Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, que do último vídeo até esse que tenha corrido tudo bem na semana de vocês. Já quero começar dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo em que momento vocês verem esse vídeo, tá bom? Esse é o meu vídeo oficial que eu quero trazer para vocês, tá? A minha semana foi boa, graças a Deus, foi produtiva no trabalho, aqui em casa, com as crianças, tudo bem com o maridão também, tudo certo, graças a Deus, tá? Pessoal, hoje eu vou abordar um assunto muito delicado, não só como foi para mim, mas para todos aqueles que já passaram por isso e que passam por essa situação, tá? É difícil a gente falar pelos outros. Eu vou falar por mim, pela situação que eu vivi, que eu vivenciei, entendeu? E pode ser que o que eu vivenciei não é quem convive agora, tá? Mas o que eu quero com esse vídeo? O que eu falei lá no meu vídeo de prévia, que acima de tudo é Deus, a nossa fé, né? Que sem fé é impossível acreditar que Deus existe, é impossível acreditar que Deus possa fazer alguma coisa, que Deus possa mudar a nossa história, a nossa vida, as nossas condições, tá? Eu sou uma pessoa, graças a Deus, que vi muitos milagres de Deus acontecer na minha vida, tá? Falo por mim, né? Que muitas coisas que com as minhas mãos eu não consegui apalpar, Deus fez a promessa na minha vida e no tempo certo, oportuno dele, aconteceu, tá? E eu vou explicar para vocês ao longo dos vídeos que eu for postando, ao longo dos assuntos que a gente for falando, eu sempre vou aqui falar. Se Deus fez na minha vida, eu vou falar, tá? Até onde eu consegui chegar, eu vou falar, mas aonde foi Deus que fez por mim, eu vou falar e vou engrandecer o nome dele, tá bom? Então, eu agradeço por vocês mais uma vez estar me recebendo na casa de vocês, no carro, num ponto de ônibus, no trabalho. Eu espero que vocês tenham paciência, quem estiver vendo esse vídeo, que tem paciência para ouvir até o final, que possa ser que de 10 minutos, né, um exemplo de vídeo, pode ser que 1 minuto seja uma resolução para sua vida, seja uma ideia para sua vida, pode ser até mesmo, poxa, eu passei por isso, eu tô passando por isso, né? Que bom que ela conseguiu passar, que bom que ela conseguiu uma alternativa. Então assista até o final, se vocês gostarem, deixa um gostei, deixa um comentário, compartilha com outras pessoas que vocês conhecem, que possam ter passado ou passa por essa situação, tá bom? Que vai ser bastante gratificante, tá? Então, pessoal, vamos começar. Eu vou falar de um assunto, como eu disse, né, bem emblemático, tá? Cada um passou a sua situação ou passa, não é fácil. Eu tive uma mãe que, devido às condições de vida dela, ela se entregou à bebida. E com isso, nós, filhos, né, sofremos também, e muito. E sofremos com a empatia, não é nem empatia que eu ia falar, mas sofremos com a humilhação, sofremos que ninguém respeita, né? E eu vou falar pra vocês, eu vou chegar, pra vocês entenderem. Eu sou filha de pais separados. O meu pai separou da minha mãe quando eu
tinha 4 anos e os meus irmãos menores tinham 8 meses de idade. E o que acontece? Minha mãe ficou sozinha e meus irmãos sendo gêmeos, tá? Então era 2. Então era o dobro de tudo, né? Dos problemas, das dificuldades, né? Na questão dos gêmeos. E minha mãe ficou sem chão. Ele simplesmente arrumou uma pessoa em São Paulo. Acho que minha mãe tinha 1 ano de casada com meu pai. Eles eram muito novos na época. Eles namoraram, minha mãe engravidou da minha irmã e não casaram, né? Daí minha mãe lutou com ela sozinha, só que aos 3 meses de nascida, devido à situação precária de cuidados e minha mãe tendo que trabalhar e deixar ela com outras pessoas, ela era já doentinha, acabou pegando broncopneumonia e veio a óbito. Eu acredito que esse foi o start para minha mãe começar a entrar na bebida, entrar nesse vício, né? Só que aí nisso ela tinha 16 para 17 anos quando aconteceu isso. Eu imagino como foi, eu nunca conversei com a minha mãe a fundo como foi, eu nunca quis saber, tá? E hoje eu tenho esse ponto de interrogação. Eu não sei como foi o sofrimento dela em questão, assim, quem ajudou, como foi. Eu sei que teve enterro, porque ela tinha 3 meses, a criança, né? E foi um choque muito grande para ela, que essa criança ficou hospitalizada para receber os tratamentos. E em um dado dia minha mãe estava no trabalho, que já não tinha o que ela fazer ali no hospital. Os médicos falaram, ó, vai e qualquer coisa a gente liga, como é feito até hoje. Só que o que acontece? Ligaram para minha mãe e falaram para ela, olha, dona Fátima, vem pro hospital e traz uma troca de roupa. Minha mãe ficou toda feliz, a minha filha vai sair do hospital. Ela foi correndo, arrumou tudo, a roupa melhorzinha que a minha irmã tinha na época, que eu acredito que pela situação era bem simplesinha, mas eu acredito, né, que era a melhorzinha. Minha mãe foi correndo para esse hospital. Chegando lá, ela procurou, né, quem ela tinha que procurar para saber onde que era a sala de alta, que é a filha dela, até que o médico chamou ela e falou, dona Fátima, sua filha não resistiu e veio a óbito. Como eu falei, ela nunca comentou isso comigo e nem eu nunca perguntei, para vocês verem, né? Mas eu acredito que foi um choque térmico. Por quê? Eu perdi um filho. Vou contar para vocês nos vídeos lá à frente. Eu perdi um filho, tá? Onde eu tive que fazer enterro, comprar caixão, fazer todo o trâmite legal que tem que ser feito quando uma criança nasce e depois vem a falecer. Então eu imagino que minha mãe não passou naquele momento, sozinha, sem ninguém, porque até então o meu pai e ela eram namorados. Eu acredito, tá? Eu imagino que nessa fase que minha mãe estava grávida, meu pai não estava com ela. E detalhe, ela não tinha mãe, tá? Por quê? Vou contar pra vocês. Então, pessoal, voltando um pouquinho atrás, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas eu quero que vocês entendam a história, tá? Como ela começou. A minha mãe era filha única, de mãe única. Então, a família da minha mãe foi muito restrita, tanto é que eu não conheci ninguém da minha família. Eu não conheci a minha avó, eu não conheci tias porque eu não tinha, porque minha mãe era filha única, né? Então, eu não tive tias, minha mãe não teve primos. Então, a vida dela, pelo que eu entendo, vocês vão achar muito estranho isso, mas pelo que eu entendo, a vida dela resumiu entre ela e a mãe dela. Eu entendo isso porque depois na minha vida, com a minha mãe, foi assim também. Foi eu, minha mãe e meus irmãos. Então eu acredito sim que a minha mãe levou para a vida dela o que aconteceu na vida dela com a mãe dela. Era um padrasto, a minha mãe conta, a mãe dela e ela. Elas eram muito pobres, que ela fala que ela morava no fundo de uma igrejinha, na beira de uma estrada, tá? Era o que eles... Então, ela falou que era bem pobre mesmo, tá? E o que acontece? A mãe dela bebia também. Só que eu acredito que, igualmente a minha mãe
apesar da minha avó bebê, ela cuidava, não é que ela cuidava bem da minha mãe, ela protegia a minha mãe, por ser uma menina, por ser uma criança. Ah, Luciana, mas só porque é menina, se não fosse um menino não ia proteger? Não, não é isso, porque mãe protege tanto um filho quanto 10 filhos, sendo menina ou menino. Eu sou um tipo de mãe que eu não acredito que tenha diferenças, né, essas questões. Então, a minha avó protegia muito a minha mãe. Eu vou resumir bastante, até porque eu não sei muito sobre a vida da minha mãe. Nessa época eu sei o que é isso que ela me contou. No dia do falecimento da minha avó, a minha mãe brincava ali no quintal, no terreiro, né, no terreno ali da casa. E a mãe da minha mãe tinha costume de, quando ela fosse dormir, a minha avó, né, fosse tirar um cochilo, que eu acho que isso é hereditário porque eu sou uma pessoa que eu gosto de tirar um cochilo na parte da tarde, chamou a minha mãe e falou: Fátima, vem aqui que eu vou descansar um pouco e eu quero que você fique aqui perto de mim pra você não ficar aí aprontando. E minha mãe foi, isso, minha mãe tinha 6 anos de idade, tá, gente? Minha mãe foi. Daí ela falou: senta aqui no sofá. Minha mãe sentou, ela pôs a cabeça nas pernas da minha mãe, com quem diz assim: se ela tentar sair, eu vou acordar e sei que ela vai estar saindo. Uma maneira de proteger ela. E minha mãe ficou ali por horas. Então minha mãe conta que ela ficou muito tempo, não sabe que horas, porque ela era criança, mas ela obedeceu a mãe dela e ficou ali. Até que o padrasto chegou de algum lugar e constatou que a minha avó tinha falecido. Tá? E eu acredito que daí foi aquele fuzuê, daí até desse momento que foi que a minha mãe contou, que ela sentou no sofá, a mãe dela pôs a cabeça, pediu água pra ela. Pediu água, tiver um copo de água, foi dormir. Gente, não é inventação pra história ficar mais romantizada, não é isso, foi o que aconteceu, tá? E veio o que aconteceu, veio a óbito, tudo. E aí, com quem vai ficar a Fátima? Não tinha irmã, não tinha primo, não tinha tia próxima, tipo assim, a irmã da mãe, não tinha. E o pai dela tinha sumido, né, que é o meu avô, sumiu, que até hoje, enquanto minha mãe foi viva, ela falava: eu não sei se meu pai tá vivo, se tá morto, tá por aí, não se sabe. E é isso, ela acabou falecendo. Ele tinha 2 tias da minha mãe que eram parentes da parte do pai da minha mãe. Olha só a distância, né? Não tinha aquele convívio, mas eram essas 2 tias senhoras, né? Tias avós da parte paterna. E não tinha o que fazer, minha mãe tinha 6 anos de idade, ficou com essas tias. Uma era um amor que a minha mãe contava, a tia Albertina, e tinha a tia Nair. A tia Nair eu cheguei a conhecer. A Albertina não. Eu lembro vagamente quando ela era viva. Muito, muito, muito vagamente. Eu era muito criança. Minha mãe tinha um pouco de contato com ela, que foi a tia que cuidou dela, né? Daí minha mãe cresceu um pouco mais, aí veio toda a história da minha mãe, mas a tia ainda era viva. E minha mãe levou pra ela me conhecer. Lembro muito vagamente. Tá bom. Resumindo, minha mãe ficou com essa tia vozinha veio falecer e minha mãe ficou com essa tia mal, vamos dizer assim, porque minha mãe sofria demais. Qualquer coisinha ela batia, qualquer coisinha ela espancava. Hoje é espancamento que ela fazia. Hoje a gente que é pais e mães não pode educar com uma chinelada, com alguma coisa, que a gente pode até perder a guarda, né, dos nossos filhos, dependendo do jeito que acontecer. E eu sou super a favor, porque hoje em dia as coisas estão muito difíceis. Mas sou a favor também daquelas palmadas que dá, né? Porque é bíblico, né? Minha filha, quando precisa, se precisar de uma chineladinha pra aprender, né? Então, mas tudo na ordem, né? E naquela época, assim, minha mãe era espancada. Então, eu fico imaginando o que ela não passou. Perdeu a filha dela, deve ter apanhado muito quando engravidou da tia, e a tia pôs ela pra fora e não sabia o que fazer. A mãe do meu pai, a minha avó, acolheu a minha mãe, tudo, e eles voltaram a namorar, né? Depois que perdeu a filha, tudo, acho que meu pai teve a consciência e voltou com a minha mãe. Até que engravidou de mim, tá? Eu não sei quanto tempo, que também eu não tenho essa informação, mas minha mãe engravidou de mim, eu acredito que logo, porque ela engravidou entre 16 e 17, eu sei que 19, 20,
que eu sei que eu era 20 anos mais velha que minha mãe, tá? Então, se hoje eu tenho 46, era pra minha mãe fazer 67, porque eu vou fazer 47, era pra minha mãe fazer 67, se ela estivesse aqui entre nós. E casaram, tá? Daí logo minha mãe engravidou de novo dos gêmeos, 4 anos depois engravidou dos gêmeos, eles até ficaram um bom tempo, né? Só que quando eles se casaram, depois que os gêmeos nasceu, um ano depois meu pai se separou. Ele era caminhoneiro, aquela história que vocês conhecem, né? Não generalizando. Ele conheceu uma pessoa em São Paulo e foi embora para São Paulo e a gente ficou. E eu vou tentar resumir bem rápido, tá, pessoal? Já foram 15 minutos de vídeo. E acabou que ele foi embora, minha mãe ficou com uma criança, que era eu, de 4 anos, e meus irmãos de 8 meses. O que a minha avó fez? A mãe do meu pai, Fátima, vem morar comigo até você arrumar um trabalho e seguir a sua vida. Minha mãe foi, pegou todas as coisas, foi pra casa da minha avó, ficou um tempo lá, porque a casa da minha avó tinha 2 cômodos. Minha avó também era sozinha, não tinha esposo, né, pra ajudar. E ela lutava com a vida também. E aconteceu isso. Minha mãe arrumou um trabalho de doméstica na época, conseguiu creche para os meus irmãos e eu ia com a minha mãe. E só que com isso, no lugar que a gente foi morar perto da minha avó, tinha conhecidos da minha mãe da época que ela era criança. Ela voltou lá para aquele bairro onde tinha os amigos delas de infância, de quando ela engravidou, quando ela era adolescente, morava quando ela era criança, morava com essa tia. Tudo, e eles cresceram. Então, já nesse momento, minha mãe já tinha entre 19... Não, eu tinha entre 25 anos, porque daí eu já tinha uns 4, 5, 6 anos, foi a época que ela morou ali, nesse período de tempo. E o que eles faziam naquela época? Quem é dos anos 80, 82, 85 vai entender o que eu tô falando. A época do sonzinho. Você juntava todo mundo em uma casa, fazia sonzinho, época Michael Jackson, Cyndi Lauper, eu lembro, eu cresci ouvindo essas músicas e vários outros, tá? E o que acontecia? Tinha bebida e não tinha cerveja. Acho que cerveja era caro naquela época. Era caipirinha. E eu via muita caipirinha rolando. Daí eu via as bagunças. Geralmente no final sempre tinha briga. E eu já ficava meio esperta. É aí que entra a minha situação, na situação, né, da bebida. Eu ficava sempre atenta para qualquer coisa eu proteger minha mãe. Isso eu já tinha entre 5, 6 anos de idade, meus irmãos pequenininhos, de 2 a 3 anos, daí tem que fazer a conta rápido, mais ou menos, né? E até que daí era todo final de semana tinha, só que daí eu percebi que a minha mãe não bebia só naquelas festinhas, daí era pra fazer uma faxina, daí era no domingo pra fazer a faxina da casa, era na sexta porque daí já tava em casa, pessoal, e foi. Até que eu cheguei aos meus 10 anos, tá? De idade. Minha mãe já bebia todos os dias. Nessa época ela já era faxineira. E as coisas aconteciam assim. Ela trabalhava a semana inteira, trazia comida pra gente. E chegava no sábado, na sexta, bebia da sexta até domingo. E o problema da minha mãe gostava de vinho. Eu lembro até a marca Chapinha na época. Eu acho que hoje ainda tem, né? Mas era Chapinha, ou a pinga, né? A pinga pura. Ela não, na época das caipirinhas, nas festas que eu lembro, minha mãe não bebia a caipirinha. Ela preferia a pinga pura. Eu não sei se o nome é pinga, né? Deste lado, eu não sei. E essa foi a bebida. Quando ela tinha um dinheirinho a mais, ela ficava com o vinho, né? Que o vinho era mais caro que a pinga na época. E hoje também, né? É mais caro. Mas só que quando ela via que ela não tinha o dinheiro para comprar o final de semana inteiro, ela via a pinga, porque dela bebia em dosinhas pequenas. Só que chegou uma época que ela bebia uma garrafa por noite, daí ia lá de manhã e bebia, sabe? Era assim. E eu sofri muito com isso porque eu era mais velha. E a minha mãe, ela pedia para mim comprar. Luciana, como eu era mais velha, Luciana, vai lá comprar a bebidinha da mãe. Eu falava, mãe, eu não vou. Isso eu tinha meus 8, 9, 10 anos. Mãe, eu já comecei a bater de frente com a minha mãe aí, tá? Com 8 anos de idade, ela brigando comigo que era pra mim comprar bebida pra ela.
E eu falava, mãe, eu não vou. E ela, como ela foi criada, ela começou a criar a gente também. Ah, você não vai? Então você vai apanhar. Pode bater. E eu apanhava. Eu apanhava e não ia. Daí ela pedia para meus irmãos menores, ó, vai lá fulano, vai lá cicrano buscar para mim e vocês podem comprar um docinho. E não tinha como eu falar para meus irmãos não ir, até porque eu ficava com dó deles, eles apanhar também. Então meus irmãos ia todo feliz porque eles iam ganhar o docinho. E chegava tempos dela acordar eles de madrugada para ir comprar a bebida para ela e eles iam. Graças a Deus que naquela época não tinha tanta coisa como tem hoje, né? Graças a Deus, porque a gente não sabe. E minha mãe era ruim? Não. Do jeito dela, do jeito que ela conseguia dar comida pra gente, ela dava, ela se preocupava, dava banho, ela cuidava da gente. Mas quando chegava nessa parte da bebida, dessa dependência dela, ela passava por cima dos filhos. E então, falando de mim, eu tive uma constante briga com a minha mãe, até ela falecer. A briga que eu tinha com a minha mãe era por causa da bebida. Daí eu fui crescendo, fui ficando adolescente, as brigas eram constantes, até que quando eu tive meus 15 anos, 16, eu ficava mais na casa de amigos, de colegas, do que dentro da minha própria casa. Porque eu não aguentava, não suportava ver a minha mãe do jeito que eu via. Entendeu? Ela sempre começava bem, assim, quando ela falava, ai, fulano, vai lá comprar pra mim a minha bebida, meu coração já ficava triste. E nisso, com a tristeza, já vinha a ira. Então, assim, pessoal, eu posso dizer pra vocês que eu não tive muito tempo de felicidade, assim, com a minha mãe, entendeu? Porque a gente brigou muito, pra eu tentar conscientizar ela a fazer a ter uma vida pra não ter o final que ela teve, sabe? Era a minha única coisa que eu queria. Desculpa, gente, aquilo que eu falei, vocês não ligam quando porta bater, porque é isso, tá bom? E acabou, eu e ela acabou tendo uma coisa assim, entendeu? A gente não teve uma vida gostosa de mãe e filho junto, né? Porque isso nos afastou de tanto que a gente brigava, de tanto que a gente discutia, né? E eram brigas, cada vez que eu fui ficando mais nova, que eu fui fazendo as coisas, que eu fui entendendo, que eu fui ficando mais nova não, que eu fui ficando mais velha e entendendo, as nossas brigas eram constantes, né? E isso acabou atrapalhando a situação entre eu e minha mãe. Então, a minha situação com o alcoolismo foi isso. Tanto é que hoje eu sou uma pessoa que não suporto bebida perto de mim. Eu não suporto bebida na minha casa, não tem, né, esse tipo de coisa. Foi aí que aos meus 15 anos, como eu queria ter uma vida diferente, eu sozinha procurei uma igreja, fui para uma igreja muito conhecida, fica para um outro vídeo eu falar, né, se eu ver que vai acrescentar alguma coisa. E daí em diante eu nunca mais saí, ficava em uma, quando eu via que não me supria, ia na outra, até que hoje Deus me colocou em uma que estou há mais de 20 e poucos anos, né, e foi aonde ele conseguiu me restaurar, para eu não entrar. Então, assim, eu acredito assim que a bebida, ela é uma coisa, quando a gente vive nesse lar, nesse ambiente, ela faz duas coisas. Ou você acaba sendo mais uma vítima, né? Você entra nisso e fica, né? Ou você sai e não quer nem saber o que foi que aconteceu comigo, graças a Deus. Porém, os meus irmãos, eu posso dizer que eles não são, assim, alcoólatra, mas bebe todo final de semana, é mais, assim, da vida da bebida. E isso até afasta um pouco da gente, porque eu sou cristã e eles gostam mais da bagunça e tudo bem, cada um leva, né, a sua vida como quer. Mas eu sofri muito, eu era a filha da bêbada, que andava na rua,
que brigava. Ah, em falar em brigar, preciso falar uma coisa pra vocês. Alguém pode pensar assim, nossa, mas então foi muito sofrimento, essa mãe foi ruim. Gente, minha mãe não foi ruim. Muito pelo contrário. Ela lutou muito, apesar ela ser faxineira, quando ela via que não tinha comida, ela andava quilômetros, ou saía na vizinhança perguntando se tinha alguma coisa para fazer, para conseguir a comida para dar pra gente. A única coisa onde ela se transformava era quando ela queria a bebida dela, que eu acredito que é onde qualquer pessoa que queira suprir, né, o seu vício, faz. Mas em questão de briga, eu vou falar. A minha mãe, ela era uma pessoa, podia fazer o que quiser com ela, que ela até falava, ah, tá bom, verdade, entrava pra casa dela e ficava quietinha. Mas quando ela bebia, não mexesse com ela, e muito menos com os filhos dela. Minha mãe já arrumou muita briga e confusão pra defender a gente, pra proteger a gente, tá? Eu cresci, e nessa posição eu sou como ela, eu sou uma leoa, assim como todas as mães, né? Então eu protejo mesmo as minhas filhas, não vou atrás mesmo, não saindo brigando e fazendo barraco. Na época da minha mãe, ela fazia barraco, ela brigava mesmo e não tava nem aí, né? Hoje não, mas eu protejo muito as minhas filhas. E daí eu fiz até uma pesquisa aqui, pessoal, para vocês entenderem. Eu não entendia que o vício era uma doença. Hoje eu sei. Pra mim era um vício, que a minha mãe não parava porque ela não queria. Era só ela fazer esforço e não beber mais. Eu falava, para com isso. E às vezes ela vinha muito no meu emocional. Ah, um dia eu vou morrer e você vai ver o que você vai sentir falta, mesmo que eu beba, que não sei o que. E eu falava, e pra me proteger desse sentimento de falar, poxa, ela vai morrer, né? Eu falava, mãe, todo mundo vai morrer, né? Só que do jeito que você tá, você vai morrer logo. Você tem que parar de beber, né? Isso não vai fazer bem. E vai que você fica ainda em uma cama, né? E ela falava, não, eu vou morrer que nem a minha mãe. Eu vou deitar e dormir e não vou dar trabalho pra ninguém. E, pessoal, aconteceu isso. Tá, aconteceu isso. Ela dormiu, né? Vou contar mais pra frente do vídeo, vou contar. E eu fui, e depois que eu casei, tive a minha família, tenho meu marido, agora, né, tenho as minhas filhas, a gente acaba pensando um pouco melhor do que adolescentes, jovens. Hoje já tá muito difícil, né? Mas jovem e adolescente é muito difícil de entender as coisas. E mesmo assim, naquela época, pela vida que a minha mãe fez eu enxergar as coisas muito cedo, para me defender, me ensinou, ela ensinava muito assim, a gente ter cautela, ser honesto. Ela ensinou muito também assim, se tiver que perder, perca, mas não arruma confusão. Então minha mãe foi extraordinária nessa parte, tá? Maravilhosa mesmo. Então, pessoal, eu até vi que o alcoolismo não é só um vício, ele é uma doença também, crônica e multifatorial. O alcoolismo é uma doença crônica, fica ali dentro da pessoa. Tem como ela se curar? Tem. Mas precisa de um acompanhamento médico, precisa de especialista para a pessoa conseguir. Geralmente isso é muito difícil, eu acredito, para quem é mais pobre, né? Tem que ir atrás, eu acredito que até consiga, mas tem que ir atrás, ter boa vontade, ir atrás, né, dos órgãos competentes. Eu acho que daí precisa até entrar uma psicóloga para estar ajudando, porque daí também eu vi que tem a doença crônica, né, que pode ser causada por vários fatores, como a predisposição genética, né, pode ser genético, a pessoa, por exemplo, minha mãe bebeu, eu não suporto a bebida porque eu sofri emocionalmente, mas os meus irmãos já gostam, já curte, né, não sei se é genética, aconteceu a genética assim com eles, é porque eles gostam também, né, daí eu não sei, eu não posso falar por eles. Pode ser também fatores causado por a predisposição genética, problemas emocionais, que eu acredito que é aí que entra a situação da minha mãe, porque eu acredito que ela foi perca da mãe, sofrimento com pessoas que não deu amor, no caso da tia dela,
não deu amor para ela. Eu acredito que não deu apoio. Uma criança perdeu a filha, né? Uma criança perdeu a mãe, desculpa, com 6 anos de idade, viveu na casa das pessoas, viveu na casa dessa tia, que eu sei que ela era, não sei o porquê também ela era má, porque eu, quando criança, e meus irmãos, quando minha mãe se separou, que foi para casa da minha avó, daí minha mãe foi trabalhar para criar a gente, teve alguns momentos que a gente precisou ficar com essa tia, ela ficou, e ela não era brava, pessoal, ela era ruim, ela batia mesmo, qualquer coisinha, às vezes ela era de lua, sabe? Hoje a gente sabe que é bipolaridade, e era muito ruim, então eu imagino que o pouco que eu e meus irmãos, quando precisou ficar com ela, o que ela fazia com a gente tendo a nossa mãe, eu imagino o que minha mãe não passou com ela sendo criança, entendeu? E não tendo mãe, não tendo pai, não tendo tia, não tendo ninguém para defender. Era só essa tia mesmo. Então eu acredito que a minha mãe passou. Então eu acredito que chegou um certo momento na vida da minha mãe que deu aquela, né, aquela virada de chave, que foi onde ela se encontrou na bebida, para ela ter um pouco de prazer de viver. Porque eu acredito que a minha mãe só continuou porque ela tinha as 3 crianças na responsabilidade dela. Porque a partir de tudo que a minha mãe passou, perca da mãe, morar na casa de tia, que sofreu, né, ela sofreu muito, não tinha ninguém por ela, ninguém, era ela por ela mesma e depois ela pelos filhos, né, então não tinha o que fazer. Então, minha mãe, eu acredito que foi os problemas emocionais e os fatores ambientais, que eu nem sabia disso, tá, pessoal? Que eu fiz uma pesquisa prévia para trazer para vocês. E os fatores ambientais, o que que é? É a vontade de... Você é uma pessoa até meia introvertida, mas você tem aquele grupo, você quer entrar naquele grupo de amigos e aqueles grupo, né? Bebe, sai, vai pra festa, ainda mais quando é jovem, não tem problema nenhum, e você acaba fazendo aquilo, né, que o círculo de amizade oferece, que é as bebidas. Então, ali, conforme o que a bebida faz com vocês, você pode virar um dependente, né? Tá aí o perigo de começar, porque tem que ter aquele controle social para quem bebe, né? Eu imagino assim. E tem também o fator emocional, que é quando a pessoa está ansiosa, angustiada, e pode ser um dos gatilhos também, se esconder na bebida, beber, dorme, daí esquece, daí no outro dia continua de novo. E problemas familiares e amorosos. Então, da minha mãe, eu acredito que foi todo esse jogo. Familiares, problemas amorosos, que meu pai foi embora, deixou a gente, e agora, o que eu vou fazer? Então, foi um escape para minha mãe. E no ano de 2011, infelizmente, minha mãe veio a falecer, né? Não, como ela faleceu em casa, segundo o meu irmão que morava com ela, eu já era casada nessa época, ela estava muito mal, tudo começou com uma gripe, né? Eu acredito que ela deve ter tido uma pneumonia, alguma coisa, e acabou vindo a falecer. E na certidão de óbito dela veio como morte natural, conjugado com o alcoolismo crônico. Então foi alguma coisa que ela teve e muitos anos bebendo, né, a pinga, ela acabou, os órgãos com certeza não tava, já eram frágeis, porque ela bebeu anos por anos, décadas, né, essa bebida praticamente todos os dias, né? Então eu acredito, eu fico imaginando o que isso não faz no corpo. Então quando veio aí uma pneumonia ou alguma coisa e ela não era de hospital, tudo ela tratava com chá, em casa, e foi onde ela acabou não resistindo. O meu irmão falou que ela dormiu, levantou pela manhã, falando que ia até a minha casa, que ela tinha levantado melhor, que ela ia até a minha casa, né, mais tarde, e que ela ia tomar um banho, ia dormir um pouquinho e ia depois levantar e ir pra minha casa. E nesse que ela levantou, foi tomar um banho, foi dormir e não acordou mais. Pra mim foi um grande choque, porque eu falei tanto, eu não vou dizer que eu lutei por ela, porque até então eu não sabia o que fazer naquela época, naqueles anos, eu só ficava revoltada, vinha uma
braveza, uma raiva dentro de mim quando eu via minha mãe bebendo, sabe? Daquele jeito caída, as pessoas às vezes falando mal, né? As pessoas que a gente não entende. Hoje eu vejo pessoas assim que bebem, eu morro de dó. Mas quando é a pessoa que bebe, eu digo assim, que tá ali largado, até mesmo na rua, sabe? Com a sacolinha. Quantas vezes eu vejo a história da minha mãe e a gente não sabe a história dessa pessoa, o que essa pessoa passou ou tá passando, né? Então é muito difícil, é muito triste quem tem pessoas que tem esse problema dentro do seu lar, tá? Então, quem tiver pessoas que tem esse problema, essa doença dentro do lar, primeiramente pede a Deus. Eu orei muito pela minha mãe, orei muito, pedi muito, 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 muito para Deus. Senhor, ajuda minha mãe, porque eu acredito que Deus pode libertar, não só a bebida, como as drogas ou qualquer tipo de droga, uma doença, sabe? Eu acredito. Eu orei, pedi, só que Deus não quis ir para esse caminho e Ele sabe o porquê. Ele sabe o porquê. Eu vivi 3 anos certinho, vivendo o luto da minha mãe, chorava muito. O porquê. E daí Deus fez eu entender, porque até então eu achava que orando Deus ia libertar minha mãe, eu ia poder ir para a igreja com ela ia poder ter uma vida que ela não teve, uma vida de tranquilidade, uma pessoa de trabalhar, voltar a lutar pelos seus ideais. Minha mãe tinha tantos sonhos, mas por causa da bebida ela não conseguiu. E eu, cada vez que eu tenho um sonho que eu quero realizar, eu procuro ter forças, lutar e realizar, porque eu me espelho na minha mãe e faço por ela, faço pela minha família, faço porque hoje eu tenho oportunidades que ela não teve, ela foi sozinha, ela não teve ninguém para ajudar, ela não teve alguém para falar assim, Fátima, eu tô aqui, vamos para esse caminho, vamos, eu vou te... E eu, quando eu pude fazer isso na minha juventude, dos meus 19, quando minha mãe faleceu, eu tinha 32 anos, né? Eu já era uma mulher, né? Só que eu não me atentei em ajudar ela. Porque daí eu casei, eu trabalhava muito como trabalho até hoje. E vou ser sincero com vocês, o que eu só fazia era criticar minha mãe. Para de beber. Eu acho que eu fui tão egoísta que eu queria que ela parasse de beber para eu ter uma mãe para abraçar, para mãe dizer eu te amo. Tanto é que as poucas vezes que a minha mãe não bebia, que ela tava sem sã, quando eu chegava na casa dela, que ela tava lavando roupa, limpando a casa, toda animada, sã, era a coisa mais gostosa da minha vida, mas eu sabia que isso ia durar 1 ou 2 dias. E era dito e feito. Teve só um ano na vida da minha mãe, que eu não lembro o ano que foi, mas ela conseguiu ficar 1 ano sem beber, sozinha. Ela ia muito no AA, né? Eu acho que é a AA que fala, e ajudou ela por 1 ano. Só que depois ela voltou de novo, né? E depois dessa volta que ela teve, foi só ladeira abaixo. E o que eu notei também, conforme eu e meus irmãos foi ficando mais velhos, ela foi se entregando mais, tá? Ela foi, quando ela viu que a gente não dependia mais dela, assim, eu já tinha me casado, meus irmãos já tinham a vida deles, né, conseguia sobreviver, daí ela se entregou. Ela trabalhava pouco, e o pouco que ela, o dinheirinho que ela fazia lá pra comidinha dela e para continuar bebendo. A impressão que dava que ela queria o fim, assim, que ela teve. E ela falava muito, eu vou morrer que nem minha mãe, eu vou beber, se a minha mãe morreu da bebida, eu também vou morrer da bebida. E foi isso que aconteceu, foi isso que ela quis pra ela. E é muito triste, só que hoje eu tenho meu coração leve, porque eu fiz tudo, apesar de eu ficar brigando muito com a minha mãe, a gente discutia muito. Tanto é que eu não ia em festa, depois que eu fiquei na adolescência, eu não ia em festa com a minha mãe, porque eu sabia que ela ia beber, ela ia fazer alguma coisa, alguém ia falar dela, eu não ia gostar. Então, para eu não poder ver, eu não ia em festas com a minha mãe, eu não ia, né? Então, a bebida fez eu ficar muito distante da minha mãe. E eu vivi muito na casa dos outros para não ficar no ambiente
vendo a minha mãe beber, vendo a gente brigar, e então eu perdi. Eu não, às vezes eu penso que dá para contar nos dedos, se eu for parar para pensar, os dias que a minha mãe conviveu bem de filha e mãe, foi muito pouco. Eu fico muito triste com isso, mas eu acredito que ela me amava, eu amava ela e amo até hoje, vou amar eternamente. Foi um grande exemplo de vida para mim, nas coisas boas e nas coisas ruins, para mim não seguir aquilo que eu vi que fez mal para ela, que eu cresci com isso, com o alcoolismo dentro da minha casa. E tem muito mais coisas, esse aqui foi um breve resumo, mas tem muito mais coisas que aconteceu dentro de todas essas histórias. Eu lembro vezes que eu ia em festas com a minha mãe e pessoas conhecidas falavam: Fátima, eu vou levar você embora pra casa. E levava a gente, que a gente era pequeno, e chegava lá, eu via situações assim que hoje eu entendo que eu sou adulta, e eu ficava com medo, eu ficava triste, eu queria proteger ela, mas eu era muito pequena, né? Então eu vi também quando ela saía, assim, quando a gente já estava jovens, que ela ia sair, ia para os bailes, não sei, quando ela chegava, um certo dia, e eu não dormia. Enquanto que a minha mãe não chegava em casa, eu não dormia. E teve um dia que ela saiu, ela foi trabalhar e encontrou amigos, e do serviço ela foi para um barzinho. Minha mãe era muito de barzinho. E eu já não dormia. Quando eu sei que ia dando 7h30, 8h da noite, eu sabia que ela tinha parado em algum lugar. Daí eu não dormia até ela chegar, com aquela dor no estômago, aquele nervoso, né? E criança, gente, adolescente. E um certo dia, ela saiu, eu ouvi barulho de carro, levantei correndo, fui na janela e vi que era ela. Alguém trouxe ela. E esse alguém simplesmente tirou, daí eu não sei até hoje se era algum conhecido, não sei. Simplesmente pegou ela, a minha casa era no fundo, um terreno bem grandão, né? Pegou ela e colocou no terreno e deixou ela lá. Aquilo cortou meu coração de uma maneira, mas o que eu podia fazer? Eu era uma adolescente. Daí fui abrir a porta da minha casa, chamei a minha mãe, ajudei ela a subir para casa, pus ela para dormir. Não sei o que aconteceu aquela noite, não sei. No outro dia eu também não tinha ideia de perguntar, e às vezes eu também nem queria saber, eu só queria esquecer aquilo. E foi isso o que aconteceu. Então, assim, se eu procurar, buscar na minha mente, tem muitas coisas. Mas eu quero deixar claro, apesar de tudo isso, eu como se diz, eu e minha mãe, eu amava minha mãe, tenho certeza absoluta que a minha mãe me amava, não só eu como meus irmãos, fez tudo pra gente ser hoje pessoas boas, pessoas honestas e fazer tudo direitinho, né? E graças a Deus cheguei aqui onde estou, lutando com a vida, sofrendo, sendo muito humilhada por ser a filha de bêbada, até mesmo perder namoradinho. Ninguém dizer eu namorar com você, eu não. A sua mãe bebe, vive caindo nas ruas, né? Vou envergonhar minha família. Já passei por isso também. E da minha mãe ir pra escola em reunião. A única vez que a minha mãe foi para uma reunião, eu falei: mãe, tem reunião na escola? Acho que foi de segundo, terceiro ano, série na época, né? Segunda série ou terceira série. Tem reunião e a mãe precisa ir, porque ela nunca ia. E um dia a diretora falou: não, sua mãe precisa vir pra escola, pra reunião, pra falar, né? De você. E eu falei pra ela e ela acabou ficando em casa. E ela ficou em casa, o que aconteceu? Ela bebeu. E ela foi bêbada. Falou tudo, lá. E eu passei vergonha. Eu passei muita vergonha, seria melhor ela não ter ido. Então eu evitava dela ir em reunião de escola. Eu evitava falar pra ela de alguma confusão, porque eu sabia que ela podia ir lá
e brigar. Então eu evitava muita coisa, então isso atrapalhou muito, muito, muito a minha vida. E mas isso não deixou de eu amar a minha mãe. Hoje, como mulher e mãe que sou, eu entendo ela, porque hoje eu tenho meu marido e passo muitas coisas, e já é difícil com meu marido, apoiando minhas filhas, a minha casa. Já é difícil, imagine ela, que não tinha ninguém, né? E eu também não tinha essa sabedoria de entendê-la, né? Então, pessoal, fica aí de reflexão. Quem tem pessoas com esse problema na família, amigos, tenta ajudar. É cansativo, é muito cansativo, é esgotante, porque esgota. O nosso emocional vai lá embaixo, ainda mais quando se trata de mãe, irmão, irmã, pai, né? Esses familiares mais próximos que está dentro da casa. A pessoa que bebe sofre, e quem está fora, eu acredito que sofre mais ainda. Sofre muito, porque é muito dolorido, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido o meu posicionamento. Eu quis contar um pedacinho, porque é um pedacinho, porque minha mãe, pelo que eu entendo, como criança, minha mãe começou a beber, eu tinha 5 anos, foi quando eu comecei a entender, né, que tinha aquela bebida, mas até então eu não sabia o que era, tanto é que eu vim saber agora, há pouco tempo, que é uma doença crônica, há pouco tempo eu digo uns 15 anos atrás, né, tem acho que 15, 16 anos que ela faleceu, que é uma doença crônica, é uma doença, né, como eu falei, pra mim era um vício com um pouco de safadeza, com um pouco não fazia esforço para parar com isso, né? E não é. É uma doença. A pessoa não consegue largar sozinha. Tem sim que ter uma ajuda espiritual, né? Tem que ter sim uma ajuda espiritual e tem que ter uma ajuda profissional, né? Na área da saúde, para ajudar a conduzir essa pessoa. E daí vem também a questão espiritual, né? Como se diz assim, as forças, os espíritos, né? Que trazem que ficam ali perto dessas pessoas. Eu acredito nisso também, eu acredito, tá bom? Que tem esses espíritos obsessores que rondam essas pessoas, que fazem com que elas venham a ter essa vontade, esse desejo, porque através dessa vontade, desse desejo, é onde vem muitas coisas ruins, através da bebida. Não só da bebida, de várias coisas, mas como eu tô pautando aqui, né, a bebida, então tem sim que através da bebida vem outras coisas ruins por trás disso. Então, tem sim espíritos que fazem com que essas pessoas... Eu acredito muito, que nem eu fazendo esse breve pesquisa para falar para vocês, apareceu ali, falando espiritualmente, que tem espíritos que rondam, né? E espíritos que vivia daquela pessoa que faleceu, né? Que a pessoa faleceu, então agora eu vou ficar perto de outra para sugar outra pessoa. Eu acredito nisso, né? A energia, tanto positiva quanto a energia negativa, porque é ali que vai vir todo aquele trabalhar do mal para destruir pessoas, destruir família, destruir uma sociedade, né, em um todo, que é muito triste, né, pessoal? Pessoal, então é isso. Se depois eu ver que falta alguma coisa, tem alguma coisa que é importante ser dito, eu faço um outro vídeo complementando. Dentro de tudo isso que eu falei, teve fatos, outras histórias por dentro que eu vivi, né, com essa questão, e eu quero deixar essa mensagem. Quem vive
nessa situação, olhe com amor, acolhe, ajuda, mas procura ajuda profissional, espiritual, ora muito por essa pessoa. Se ela aceitar, leve ela para a igreja, que é acho que de 100% a 50%. Se a pessoa quiser ir para a igreja, que já não aguenta mais esse cativeiro, leva, mas precisa também da ajuda profissional, tá? Médicos, remédio, psicóloga, né? Para ajudar essa pessoa, para que ela venha sair dessa vida, porque não é fácil, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Pode comentar aqui, que eu vou responder a todos, aquilo que eu souber, aquilo que eu puder responder, tá bom? Da melhor forma possível. E como eu disse, se faltar alguma coisa, depois eu complemento com outros vídeos. E eu agradeço por tudo, espero que vocês assistam até o final, que vocês curtam, que vocês compartilhem, né? E logo vem o próximo vídeo, tá bom? Tenham uma boa noite, fiquem com Deus, estou orando por todos vocês, tá bom? E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, boa noite.